Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Nós estaremos dando a lição do número 9, todas as vezes que tem a Santa Ceia, no primeiro domingo de cada mês, aí na terça-feira a gente segue a lição do domingo. A lição do número 9, do dia 1º de setembro de 2024, para quem está com a revista. Mas nesse momento nós iremos ofertar. Eu quero convidar o jovem Inácio para estar louvando o hino da 77. Os irmãos possam estar acompanhando. Nós vamos estar contribuindo com nossos dízimos e ofertas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos estar louvando o hino 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre qual computador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador.
Glória a Deus. Vou estar fazendo as apresentações. Nós temos o prazer de receber no nosso meio hoje Gisele. Gisele? Acho que é Gisele. Samuel. Acena assim com a mão para a gente. Samuel, Dandara, Denilson eu já vi ali. Edileuza. Como é que a igreja vai receber os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós nos alegramos com a presença de vocês no nosso meio. Nós vamos estar lendo a leitura da palavra do Senhor, para quem não está com a revista da escola bíblica, que pode estar abrindo para acompanhar, está no livro de Esther, capítulo 3, versículo 7 a 11, o capítulo 4, do 1 ao 4. Esther, capítulo 3, versículo 7 a 11, e o capítulo 4, versículos do 1 ao 4. Amém? Vamos colocar de pé e reverenciar a palavra do Senhor. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, do ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os mate, e que porém as mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão, e deu a Amã, filho de Elutã, Agitata, adversário dos judeus, e disse ao rei Amã: essa prata te é dada, como também a esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Esther 4, do 1 ao 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até o dia da porta do rei, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco poderia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em panos e saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os eunucos e fizeram-lhe saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não aceitou. Amém? Vamos orar. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos, Pai Santo, pela tua palavra. Pai, nessa noite nos ensina, Pai, a ouvir e guardar a tua palavra para não pecar contra o Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título da nossa lição é a conspiração de Amã contra os judeus. O textual diz: e odiados de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A verdade prática, quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Fiquei meditando muito nessa leitura que nós acabamos de ler, principalmente no versículo 8 do capítulo 3 de Esther, que fala assim: e Amã disse ao rei: existe espalhado
e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do reino. Quando a gente para pensar que, e como o título mesmo diz, é a conspiração de Amã contra os judeus. E é muito interessante, a verdade prática ela diz para a gente que todas as vezes que a gente estiver muito bem com o mundo, agradável ao mundo, agradando ao mundo, todo mundo achando que está tudo bem, tudo legal com a gente, é sinal que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Quando eu fico meditando nisso, nessa palavra, eu fiquei pensando assim, por que será que mesmo a gente sendo crente, vindo para a casa do Senhor, né, buscando servir a Deus, só que a gente também tem uma necessidade muito grande, parece, de que o mundo nos compreenda. A gente parece que a gente só fica feliz ou tranquilo ou bem quando a gente relaciona bem com todo mundo. Vocês já pararam para pensar nisso? Só que a palavra de Deus ela diz diferente, que todas as vezes que a gente estiver relacionando bem com o mundo, dando tudo certinho entre a gente e o mundo, tem alguma coisa errada com a nossa fidelidade a Deus. Aí eu falei, Jesus tem misericórdia de nós, porque o que mais a gente quer na realidade, a gente quer sentir a presença de Deus, ir para a casa de Deus, fazer correto diante de Deus e morar no céu. Só que a nossa carne, ela se entristece demais quando a gente não é compreendido, quando a gente não é aceito nos lugares que nós estamos, quando as pessoas não olham bem para a gente. A gente quer agradar a Deus, ficar feliz e sentir a presença de Deus, só que a gente se incomoda demais, ou não se incomoda? Quando no trabalho a gente tem algum problema, quando na escola a gente tem algum problema, quando na rua a gente tem algum problema, porque no fundo a gente quer agradar a Deus para ir morar no céu, mas a gente quer viver também em paz no mundo. E até que durante algum tempo fizeram a gente acreditar que por a gente ser crente, a gente tinha que ser besta. Não é verdade? Acho que a gente está aprendendo um pouco mais agora. Né? Quando a gente escuta o pastor, a gente começa a entender mais algumas coisas. Mas durante muito tempo, coisas que eram da minha personalidade, que eram do meu jeito, eu tentei o tempo todo não permitir que sobressaísse, e não era coisa errada não, viu, irmãos? Às vezes é um senso de justiça, de gostar de defender determinadas pessoas, determinadas coisas, mas a gente quer ficar tão bem com o mundo que a gente vai deixando de lado algumas coisas também. Então, que a gente comece já a olhar para essa lição e pensar que há um problema conosco quando nós estamos muito bem com o mundo. A nossa fidelidade com Deus pode estar comprometida, porque não vai ter como viver como um crente fiel para ir morar no céu e também conseguir ficar em paz e amor com o mundo. A leitura que nós terminamos de ler agora diz para a gente que Amã ele chega para o rei e diz para o rei: rei, tem um povo em toda a província, em todos os lugares, tem um povo que tem uma lei diferente. Quando eu estava lendo essa leitura, eu lembrei que quando eu era pequena, eu escutava dizer assim, a lei dos crentes. Vocês já ouviram isso? Fulano passou para a lei dos crentes. Aí eu lembrei, por que o povo fala tanto? Eu lembro que eu tinha um tio, e manhã falava assim, fulano foi só de ficar perto do tio, passou para a lei dos crentes. Aí quando eu comecei a ler isso, eu entendi. Aqui na leitura também diz isso para a gente. Que tinha um povo, a observação que é feita existe um povo em toda a província que segue a lei diferente da tua lei. Eles têm uma lei diferente, eles não cumprem a tua lei. Então a conspiração contra Amã, ela começa porque todos observavam Amã. Né? Amã não, Mardoqueu, desculpa. Observava eles e o quê? Por que eles não fazem isso? Porque existe um povo misturado com os outros, mas que eles têm
e não obedece à lei do rei. O que isso já começa a nos ensinar? Que o povo de Deus tem uma lei diferente. Por isso que o povo de antigamente dizia que era a lei dos crentes. Nós temos uma lei diferente. A nossa lei é a palavra de Deus. Então não é à toa que as pessoas falaram que passou para a lei dos crentes. Quando a gente aceita Jesus, a gente passou a ter uma lei que é diferenciada. É como se fosse, nós estamos em províncias, lugares diferentes, estados diferentes, mas tem uma única lei, independente do país que esteja. É isso que acontecia aqui com o povo de Deus. E aí eu vou estar lendo só algumas partes. Quem tiver uma lição pode me acompanhar. Diz assim: na lição anterior vimos que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante de Amã. Nesta lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. O que nós temos vivido nesse tempo, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Por que a nossa lei é essa? Porque a palavra que rege nossa vida é essa. Porque se a gente não tomar cuidado, nós vivemos num tempo de muitas narrativas, de muitas histórias. E a maioria da mídia, ela quer mostrar, ela quer fazer de conta que Israel, até no dia de hoje, quer acabar com as outras pessoas. A gente vai aprender aqui, vai perceber que o que acontece é que Israel, a vida inteira, foi um povo perseguido. Foi um povo perseguido, a começar por aqui. Tem uma coisa que me chama a atenção, que é assim: por que? Eu quero te fazer pensar um pouco sobre isso. Se tinha um homem que não fazia aquilo que o rei mandava fazer, por que de repente o rei agora toma uma decisão que é para atingir todas as pessoas, todos os judeus, e não mais só um? É interessante a gente pensar que todas as vezes que um crente, e um de nós, toma uma postura, toma uma decisão diante de alguma coisa, é vista na sociedade, não necessariamente tu representando tu mesmo. Porque as pessoas olham e falam, é porque é crente. Só está assim porque é crente. Era isso também que acontecia já aqui nesse tempo. E aí um plano odioso de Amã. Pensa no negócio. Imagine que existe uma lei que todas as pessoas têm que se prostrar diante de uma determinada autoridade. E as autoridades, geralmente, eles se acham meio que algo com bolacha de pacote, né? Algo com bolacha de pacote. E aí imagina que todo mundo prostra, todo mundo presta reverência, mas tem bendito o homem que ele não faz isso. Ele permanece no mesmo lugar. Eu fico imaginando, tu não fica não? Todo mundo passando e os outros se prostrando, e de repente tem um homem que se destaca no meio. Esse homem permanece na mesma postura e na mesma posição. Ele sabe que a decisão que ele toma pode custar a vida dele. No entanto, ele não se rende por causa disso. E aí, cria-se uma situação de intriga, uma conspiração para dizer como é que a gente organiza para colocar aquele homem para fazer o que todo mundo faz. Às vezes, com a gente é da mesma forma. Como é que eu coloco a Aline para fazer uma coisa que ela não quer fazer? Como é que eu coloco o Micael? Eu percebo que o Micael nunca faz isso. Mas eu vou criar uma situação bem constrangedora, e se tiver no meio de gente, vai que ele faz. É assim que faz com a gente. É assim também que faz com a gente. Porque a Bíblia é para a gente olhar o passado e olhar para agora e ver como as coisas se repetem. O que a gente precisa é seguir tendo a mesma posição de Mardoqueu. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias. Por que traspassa o mandato do rei? Imagina que não foi só um dia só, Martim. De repente
dia ele não se curvava e, como diz o pastor, os puxa-saco chega a dúvida. Por que tu não está curvando? E seguir adiante. Incomodados, seus conservos foram denunciar a irmã para ver se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Nós vamos denunciar, nós vamos dizer como é que ele está fazendo, e eu quero prova, se diante do rei ou de outra autoridade que governa, ele não vai se prostrar. Pelo visto, não é por ser sincero pela palavra do rei. Parece mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo. Se tu não fizer do mesmo jeito, geralmente vai despertar. Se é no trabalho e tu não faz determinadas coisas, quem primeiro vai saber ou ver uma postura tua não é o chefe. É o povo que está ali, que trabalha junto com a gente e consegue perceber e consegue fazer esse movimento de intriga que geralmente acontece. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcionada. Revelando uma personalidade doentia, ele planejou o extermínio de todos os judeus. Para ele não era matar só Mardoqueu. Ele veio de uma ira tão grande que a ideia dele foi: eu preciso bolar um plano, arquitetar. Não basta só chegar para o rei e dizer: rei, tem alguém que não está respeitando as tuas leis. Eu preciso organizar melhor. Ele foi bem frio e calculista. Eu preciso criar uma estratégia para que, ao invés de punir um só, eu consiga punir todos os judeus de uma só vez. Então, isso que a gente vê acontecendo hoje, né? A guerra que acontece hoje contra Israel, não é de hoje, a gente sabe disso. Então, ele vai e pensa, então, assim, como é que eu consigo agora fazer isso? Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. Isso é muito importante a gente pensar. Porque geralmente as pessoas que estão em posição de autoridade, eles confundem tudo. Eles acham: eu sou autoridade sobre determinada área. Mas eles esquecem que a maior autoridade, né, no céu e na terra é Deus. E aí ele pensa que por causa do cargo que ele ocupa, ele pode resolver as coisas do jeito que quer. E principalmente com o povo de Deus. Aí eu quero pegar cavalo bonitinho, né? Porque ele não estava mexendo com qualquer pessoa. Não era qualquer um que eles estavam mexendo. Eles estavam mexendo com o povo de Deus. E para vocês terem noção, enquanto está acontecendo esse movimento aqui contra os judeus, existe um povo reconstruindo Israel, reconstruindo o templo, orando, reconstruindo as coisas. Imagina o que Deus não faz quando tem alguém o quê? Um propósito de oração, que a gente sabe que é o que estava acontecendo aqui nesse momento. E aí tem a extensão do plano. Qual é o tamanho desse plano? Porque ele não queria matar só um que desobedeceu, ele queria atingir todo o povo dele. O Império Persa, gente, ele era gigantesco, né? E a ideia era, em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Quem está acompanhando a lição da escola bíblica lembra que quando o povo é autorizado a retornar, fica 50 mil. Vai 50 mil e fica quantos? 950. Ou seja, foi uma pequena parte, voltou para poder reconstruir o templo, voltou para o seu lugar, para batalhar em seu lugar. A maior parte das pessoas continuou, mesmo sendo livre para ir, eles preferiram ficar no lugar que eles já estavam acostumados. Amã, ele tinha tanto ódio dos judeus, que ele pensou assim: eu preciso me organizar direitinho, porque o território é gigantesco e eu não quero só atingir os que estão aqui, eu quero atingir todos os judeus de qualquer parte do reino.
que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso convinha que fosse exterminado. Se a gente for parar para pensar, o que acontecia? Era um povo que tinha nascido naquele lugar, mas que sabia a que povo pertencia. Tinha uma coisa que eles não faziam de maneira nenhuma, que era prestar reverência a outra pessoa que não ao Deus de Israel. Só que quando Amã fala, ele diz o quê? Que existe um povo que tem uma lei totalmente diferente e que não segue nada do rei, para já criar uma situação de intriga. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Ele planejou e já pensou logo assim: deixa eu fazer uma proposta que é irrecusável para o rei. Eu falo para ele que ele tem um problema grande e eu já dou uma solução para ele, que ele vai resolver esse problema e ainda vai ganhar muito com esse problema que ele vai resolver. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo se tratava. Acho que o dinheirinho, né? Ficou assim: primeiro, a vaidade. Como é que eu dou uma lei em alguém que não segue minha lei? E o outro tem dinheiro. Não quero nem saber que povo é esse. Pode resolver isso aí que você está querendo. Simplesmente tirou o seu anel e deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Ele não quis nem saber, ele quis resolver o problema e ainda ganhar um dinheirinho. A tristeza de Mardoqueu. Imagine, gente, que nessa carta que ele escreve, ele coloca ali todo o ódio que ele tem desse povo, para que todas as vezes que a carta chegar em um lugar, tenha o mesmo impacto. Existe um povo que não obedece nosso rei, e todas as vezes que o rei, que é para se curvar, esse povo não se curva. Imagine como é que funciona. Quantas vezes, hoje em dia, a gente fica chateado com a mensagem que a gente vê, e depois a gente descobre que não é nem verdade. Né? A gente tem visto isso. Agora imagine também o ódio de Mardoqueu escrito em uma carta para poder fazer com que, de fato, exterminasse todos os judeus. O pavor da violência. O dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruísse, matasse e lançasse a perder a todos os judeus, desde o moço até os velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Imagine o que está escrito na carta: mata todos e será no mesmo dia, e tudo que tiver deles pode ser saqueado. Ou seja, vocês têm autoridade para roubar, para matar, para tomar tudo que for dos judeus. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos. E, infelizmente, ela cresce a cada dia. Imagine receber uma carta, chegar uma carta em uma determinada cidade, olha a situação, que diz assim: olha, em tal dia vai estar liberado para matar todos os judeus, tomar tudo que eles têm, saquear tudo que eles têm e
alguém para poder matar. Chega uma sentença de morte para o povo e eles têm que conviver com a sentença até o dia que vai chegar. Pior, gente, pior, na realidade assim, pior que qualquer situação trágica é quando a gente começa, como é que diz? Antecipar e imaginar como é que é a situação. Imagina tu abrir uma carta e dizer assim, ó, pensa a situação. Olha, daqui 15 dias, tipo, 50% da população de Iraquara está liberado para entrar na tua casa, para te matar, para matar teu filho, tua mãe, teu pai, todo mundo, e para levar tudo que tu tem. E não tem para onde tu correr, porque em todos os lugares que tu chegar vai estar a mesma carta. Vocês imaginaram? Isso também serve para a gente pensar sobre a situação do povo de Israel. E aí, bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real, que eles usam as cartas na província. Depois das cartas enviadas a cada província, olha para você ver a situação. Assuero e Amã puseram-se a beber. Manda a carta dizendo que vai matar um montão de gente, e eles começam agora a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não poder entender a repentina ordem do rei. Então até o povo não entendia o que tinha acontecido. Mardoqueu entrou em profunda tristeza. Rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esther ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, um jejum, um choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. O rei está bebendo, o outro que tramou também está bebendo. Uma parte do povo está assustado, sem entender o que está acontecendo, mas há um homem. O mesmo homem que não se curvou, o mesmo homem que chamou a atenção das pessoas por ter uma lei diferente das outras. Esse homem já estava acostumado as pessoas olharem para ele e dizer que ele era diferente, e cutucar ele que ele era diferente. Então, para ele, não foi muito complicado. Quando a situação começou a apertar, ele agora vestiu de saco, de cinza, e ele começou a sair, gritar e clamar. Eu pensei uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Às vezes, na hora da pressão, a gente pode não ter força de tomar determinadas posturas, porque às vezes a gente cede no decorrer. Quando a gente cede por coisas muito simples no dia a dia, quando a gente não aceita ser chamado de um povo que tem uma lei diferente, e a gente quer ficar bem com o mundo, ficar bem em paz e amor com o mundo, a gente não causa nenhum impacto, nenhum problema, nenhuma diferença. Só que também, quando chega uma ordem que vai mudar a nossa vida, quando chega uma ordem que vai me atingir diretamente e a mim também, a gente já perdeu força. Porque a gente não tomou posição na hora que era para tomar nas coisas do dia a dia. Isso serve muito para nós. Eu estava pensando assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque às vezes a gente tem cedido a coisa muito aparentemente simples. Mas aí na hora também de tomar posição de choro, de grito e de lamento, a gente também não tem coragem. Então para Mardoqueu foi muito tranquilo. Ele já era diferente, ele já era que tinha a lei diferente. Ele já era que ficava do lado de fora, que já ficava do lado de fora, que já tinha uma postura diferente. Então, no dia que foi para poder se rasgar todo, chorar e gritar e clamar, ele não teve problema nenhum com isso. Então, o problema nosso é que a gente cede com coisas simples e na hora de tomar postura nas coisas maiores, a gente já não tem mais força. Porque aí a gente vai ser diferente demais. E a gente não quer ser diferente demais. Então a gente tem preferido a igreja
força na hora de tomar uma posição. Ele conseguiu, mas Doqueu conseguiu porque no dia a dia ele já tinha uma postura diferente. Quando a coisa apertou, ele falou o quê? Oxi, todo mundo já sabe qual é a minha postura, então agora eu continuo gritando, clamando e chorando pelo meu povo. E foi assim que ele fez. Crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50 mil judeus que foram a Jerusalém para reunificar, liderados por Zorobabel, de outro havia aparentemente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas habitações no Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à construção do templo, como denunciam os profetas. Somente com uma vida de oração constante, em casa e no templo, podemos vencer o mal. A gente aprende isso a cada dia. A gente já sabe disso, né? E às vezes a gente dá pouco crédito a isso. Né? Nós temos o exemplo do pastor e a gente vê o que Deus faz na vida dele, porque tem uma vida de oração constante. E que a gente possa entender que se a gente buscar ter essa vida de oração constante, de jejum e de oração, a gente consegue ter força para ter posição de alguém que não tem problema de dizer que faz parte de um povo que tem uma lei diferente. Eu estou até com vontade, fiquei pensando, de que a gente possa voltar a ser o povo que passou com a lei dos crentes. A gente vai deixando palavras e coisas que têm um significado muito grande. Que nós venhamos a ser o povo que tem uma lei diferente, que faz parte da lei dos crentes. Porque o povo de antigamente, os crentes, eles tinham prazer de carregar a Bíblia e dizer o quê? Que eles faziam parte da lei dos crentes. A irmã está fazendo assim, porque eu acho que ela lembra que o povo falava isso, né, irmã? Que fazia parte da lei dos crentes, que a gente tem até prazer e alegria de dizer, nós fazemos parte de um povo que tem uma lei diferente. Nós fazemos parte da lei dos crentes. O terceiro tópico, ele vai dizer o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Tudo que a gente viu que aconteceu lá nessa conspiração segue acontecendo nos dias de hoje com o povo de Israel. E aqui também vai nos ajudar a ter uma visão, a lembrar de alguma coisa. Porque deixa eu falar uma coisa. O povo de Deus, nós precisamos, por mais que a gente não tenha um conhecimento profundo de história e de geografia, mas todos nós sabemos que Deus escolheu um povo para ser chamado seu povo. Ele chamou o povo e disse assim, esse é meu povo, quem vai governar ele sou eu. E o povo que depois quis ter um outro governo, mas Deus queria o tempo todo governar seu povo. E para que é esse povo? Para ser um povo diferente, para ser um povo que tem um princípio diferente, para ser um povo que fala coisa diferente. E isso desperta muita inveja, muitos problemas, porque eles são de qualquer forma o povo que Deus escolheu, e que a gente sabe que há uma promessa grande sobre Israel. Eles são um povo, gente, que vai chegar um tempo que eles terão uma oportunidade exclusiva de voltar a ser povo de Deus. Então não é um povo qualquer, é o povo de Deus. Por isso que esse povo é perseguido. A história toda mostra isso. Não é só a Bíblia Sagrada, a história mostra. De forma prática, o antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces da expressão desse ódio obstinado: o religioso, o nacionalista e o racial. No aspecto religioso, destaca as perseguições como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média, sofreu perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de
1474, 78, na Espanha, por ordem do Papa. E em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício e pelo Papa. O objetivo principal era combater o que se chamava de heresia judaica. Milhões de judeus foram espoliados, torturados, execrados, mortos, por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem do confinamento dos judeus em guetos não foi a de Adolf Hitler. Então a gente precisa pensar, a gente precisa olhar, que eu não sei porquê que a gente quer viver em uma paz incrível. A gente quer viver dando tudo certinho. A gente quer viver um negócio que nunca existiu para o povo de Deus. Acho que só na nossa cabeça, né? Na cabeça da gente de vez em quando. Então, se a gente olhar para a história, a gente vai entender que sempre foi desse jeito. Eu não sei se alguém aqui já assistiu um filme, O Menino do Pijama Listrado. E você vê claramente qual era a situação dos judeus. A fileira, né, para poder matar os judeus. Eles tinham entendido que todo o problema do mundo estava relacionado aos judeus. Porque tinha judeus em todos os lugares espalhados e eles queriam acabar com os judeus. Então a gente precisa entender que com a gente não vai ser diferente, não. Com a gente não vai ser diferente. A gente só tem paz porque a gente tem Jesus. Porque a Bíblia já diz que no mundo tereis aflição. Mas a gente não quer ver essa parte. A gente só tem paz porque a gente tem Jesus. Mas o povo de Deus, ele é perseguido, ele é maltratado, ele é humilhado, ele não fica paz e amor no mundo, então por isso ele sofre. É muita coisa que acontece. Mas se eu sei quem eu sou e a quem eu pertenço, eu não curvo diante do que me propõe. Eu não curvo diante do que me propõe. E aí as pessoas vão olhar e vão dizer, como é que fala? Diz, nós queremos ser bom. A questão não é que nós queremos ser bom, é que nós somos. Não é porque nós somos porque nós merecemos. Nós somos porque pela misericórdia de Deus, Ele nos alcançou. E o sangue dele sobre minha vida e sobre a tua vida faz de nós um povo bom. Um povo que deixa de ser qualquer um e passa a ser o quê? Filho do Deus, Criador dos céus e da terra. Então nós somos bons sim. O que a gente precisa tomar cuidado é porque nós não somos bons por nós mesmos. Quando a gente entende isso, a gente tem que falar com muita autoridade mesmo. E uma das coisas que mais irrita estudando sobre a questão do povo judeu é porque eles têm uma postura. Gente, leiam algumas coisas sobre o povo judeu, vocês vão entender. Eles têm uma postura em todo lugar que chega. Na maioria dos lugares, se você assistir um documentário, são bem-sucedidos. Eles chegam em qualquer lugar e eles são bem-sucedidos. Na administração, eles crescem e por aí vai. E tem postura. Postura de quem é filho. Postura de quem sabe a quem pertence. Ainda que não tenha aceitado a Jesus, eles têm uma história que coloca eles em um lugar de destaque, num lugar de honra. Então eu e tu, nós precisamos também ter essa mesma postura, de não nos curvar diante, às vezes, de coisas tão pequenas que quer aparecer para nós, para a gente se curvar. Mas a gente tem que fazer igual Mardoqueu, postura. Postura de quem é filho. Postura de quem é filho. Não é postura de qualquer um, é postura de filho. Postura de filho. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, eu tenho andado cabisbaixo. Senhor, eu tenho andado sem postura de filho. Pensa aí no teu coração agora e na tua mente, se tu tem tido postura de filha e de filho. Postura de quem sabe a quem pertence. Postura de quem sabe aonde vai morar. Postura de quem sabe o preço que foi pago para ser filho. Então assim, vou dizer bem a verdade para vocês.
Senhor, eu entendi isso. Então a luta vem, a dificuldade vem. Tem dia que a gente chora. E agora que eu estou lá na roça, é mais fácil ainda para chorar. Que o menino veio trabalhar e eu fico lá no meu canto. A gente chora. Mas quando levanta, a gente levanta com postura de filho. A gente levanta, não é cabisbaixo, não é desanimado, é postura de filho. De quem tem problema, tem, mas quem tem a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Então é normal e é natural que as pessoas olhem e vejam em nós uma coisa diferente. E aí começa a ficar meio que com inveja, com um negócio assim, que pensa que é alguma coisa. Não é que a gente pensa que é alguma coisa, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Deus Criador dos céus e da terra. Nós vamos morar no céu. Quando está difícil para mim, não sei se você é para mim assim, mas quando está muito difícil, eu falo assim, mas pelo menos eu vou morar no céu. Mas pelo menos eu vou morar no céu. E aí Deus dá graça, no outro dia está um pouquinho melhor, mas tem dia que não está não. Mas a gente tem que ter postura de filho, de quem sabe o que carrega, de quem sabe o que era. E o povo sabia disso. E ele sabia disso. Por isso que despertava tanto ódio. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas do país do leste, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial a proclamar a superioridade da raça ariana. Adolf Hitler colocou na cabeça que ele precisava ter um povo especial. Esse homem é doido, né? Foi doido. Com certeza, ele olhava para o povo judeu, tinha um negócio diferente para o povo judeu, e aí ele começou agora a dizer o quê? Eu vou matar todos aqueles que eles acham que são inferiores, incluindo os judeus, e eu vou deixar uma raça exclusiva, especial, separada. É como se Adolf Hitler, ele quisesse fazer assim, eu vou substituir. Estão dizendo que o povo é esse, de Deus, mas eu vou selecionar uma raça pura, que é a raça ariana. O doidão, foi rapidão, ele morreu, né, gente? E hoje, como é que anda a vida do povo judeu hoje, né? Como é que anda a vida do povo de Deus? A gente sabe que no dia a dia nós, como pessoas que aceitou a Jesus, quando a gente aceita Jesus, agora a gente passa a fazer parte de quê? Do povo de Deus, o povo escolhido de Deus, glória a Deus. Então imagine que a gente não precisa estar lá no outro país, aqui em Iraquara, em qualquer lugar. Quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, é como se ele tivesse migrado para uma outra nação. É um povo misturado com todas as pessoas, mas que tem uma lei diferente. Só obedece a lei dos homens se tiver de acordo com a palavra de Deus. Então, quando tu aceitas Jesus e eu, agora nós somos separados e fazemos parte do povo de Deus. Mas para ser chamado de um povo que tem uma lei diferente, a gente paga um preço alto, paga? Não é brinquedo não. Não é brinquedo não. Às vezes perde emprego, às vezes perdemos promoção de um emprego, né? Deixamos de ganhar determinadas coisas, deixamos determinados tipos de amizade, a gente não serve mais para algumas coisas. Só que a gente tem que ter postura de quem? De filha, postura de filho. Eu posso estar perdendo isso aqui, mas eu sei de quem sou filho, eu sei a que povo eu pertenço. O meu povo é um povo que vive no meio de todos os povos, mas tem uma lei diferente. No finalzinho, para a gente finalizando, diz assim, lá onde tem, e hoje, como é que acontece? A gente sabe que recentemente Israel foi atacado, e a gente tem acompanhado isso. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se a Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, por terra e por mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos. A
além de levar cerca de mais de 2.000 pessoas reféns. Eu não sei se vocês acompanharam, mas a semana passada, 4 desses reféns, né, foram entregues mortos. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel, preste atenção nisso aqui, o que os inimigos de Israel querem não é acordo que eles garantam um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. A gente precisa dessa clareza. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando da sua conversão nacional. Eu quero te dizer um negócio muito sério. Nós vivemos hoje em um país que, infelizmente, muitas autoridades não têm tomado a postura devida a favor de Israel. Por não entender, por não conhecer, não sei porquê. Né? Quer fazer, por exemplo, não sei se vocês viram, mas teve chefes de Estado que foram falar assim, das mortes. Vai falar, por exemplo, quando vai falar, lamenta a morte de terrorista. Lamenta a morte de terrorista e confunde tudo e quer dizer que na realidade o Estado de Israel tem matado mais. O que eu quero que a gente lembre aqui, vocês leiam com mais atenção a revista, é que o que acontece hoje com Israel é algo que já aconteceu também há muito tempo atrás. Então não é novidade para ninguém. Tu precisa colocar uma coisa no teu coração. O povo de Israel, e a Bíblia diz para a gente orar por Israel, o povo de Israel é a nação escolhida de Deus. E ai de quem não se posicionar a favor de Israel ou ser contra Israel. A gente precisa orar muito também pelo Brasil. Esses dias eu estava pensando, porque é triste da nação que toma postura contra a nação de Israel. A gente, como igreja, precisa pedir misericórdia, porque os chefes de Estado do nosso país não têm tomado a postura devida relacionada a Israel. Mas eu e tu, que já sabe que o que está acontecendo com Israel já acontece há muito tempo, é uma perseguição contra o povo de Deus, que a gente venha durante esse tempo orar mais por Israel. A Bíblia manda a gente orar por Israel. Amém? O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou postura complacente ao inimigo de Israel. Quando alguém diz que um terrorista que está matando e está investindo tanto contra Israel é como se estivesse, não trata ele como terrorista, é como se estivesse diminuindo a causa de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de crítica sistemática aos atos de defesa de Israel, pintando como um país vilão da história. Israel não é vilão. Israel é o povo, a nação escolhida de Deus, que tem lutado para permanecer como nação. Porque a estratégia é banir Israel do mapa. O que eles não sabem é que tem o povo de Israel espalhado para todos os lugares do mundo. E até quem não pertence de fato à nação de Israel por origem, agora é o que? Adotado, que somos nós e somos o povo de Deus. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando arrependido aceitar Jesus. Oremos pela paz em Jerusalém. Esse é o nosso papel. Orar pela paz em Jerusalém, orar por esses conflitos que têm acontecido. Mas eu quero finalizar dizendo uma coisa. Nós precisamos aprender com essa lição que no dia a dia a gente tem que tomar uma postura de quem é um povo que tem uma lei diferente. Nós estamos na cidade de Iraquara, no Brasil, que é regido por leis nacionais, estaduais e municipais. Mas nós precisamos ser o povo da lei dos crentes. A lei dos crentes é a Bíblia Sagrada. Então nós somos cidadãos que precisamos observar a lei do homem, sim. Mas a maior lei que faz de nós uma nação, independente do lugar que nós estejamos, é a lei dos crentes, é a Bíblia Sagrada, que é a nossa lei. Que nós tenhamos a tomar a postura. Os dias são maus, as dificuldades
se eu me curvar diante de uma coisinha pequena, no final eu não consigo clamar em alta voz, porque eu não tive postura. Tomás Tobeu, ele só conseguiu clamar em alta voz, ter postura de choro, de lamento, porque antes ele já pagava mico, não se prostrando diante da lei, daquela lei que era contra a lei de Deus, a lei que ele tinha e que ele guardava. E nós venhamos a ser esse povo engraçado. Está difícil, não está? Os dias são maus, a Bíblia diz isso para nós. É muito difícil ter postura. É muito difícil. Quando a gente vê, a gente já perdeu a postura, não é verdade? Se a gente fica sem graça, porque a gente tem o Espírito Santo e ele avisa para nós quando a gente perdeu a postura. Mas que nós venhamos pedir Deus misericórdia, nós venhamos clamar por nós mesmos, por esse povo diferenciado que mora em Gravatá. E uma coisa importante para dizer para os nossos visitantes nessa noite é que qualquer pessoa que aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida, ele deixa de ser um povo qualquer e ele passa a fazer parte de um povo que é filho de Deus. Porque quando a gente ainda não aceitou Jesus, a gente é o quê? Criatura de Deus. Quando a gente levanta a mão e aceita Jesus como Senhor e Salvador, agora a gente passa a ser filho. A gente mora em Iraquara, mas a gente faz parte de uma nação diferente. Por isso que quando a gente passa no meio da rua, eu vejo a irmã André, quando eu entrar na loja, pai do Senhor, a irmã André. A irmã André está lá, e eu me alegro da casa do Senhor, porque nós somos um povo. Eu gosto de estar na casa dela todo dia, não ser amiga dela, mas é um povo, é ou não é? Fala isso, não é verdade? A gente encontra na feira, pai do Senhor com alegria, porque agora a gente faz parte de um povo que tem uma lei diferente. Então, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, você é criatura de Deus. Para fazer parte do povo que vai morar no céu, do povo que tem uma lei diferente, do povo que é regido por uma lei diferente, que ainda que a gente passe por dificuldade, a gente tem paz de Deus no nosso coração, você precisa, Senhor, aceitar o Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos dê força para poder continuar tendo posição de quem tem uma lei diferente. Amém? Glória a Deus. Quero saudar a igreja, a paz do Senhor. Graças a Deus por esta missão, por esta palavra. E você, meu amigo, você entendeu aí o convite que a nossa irmã fez no final do culto. Se você quer fazer parte do povo de Deus, parte do povo que quer ir morar no céu, você que nos visita nesta noite e ainda não é crente, eu quero convidar você a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Onde está a primeira pessoa que deseja servir a Deus, que deseja se entregar para Cristo? Não tenha receio, não tenha medo. Aleluia. Venha se entregar para Jesus nesta noite. Você aí, irmão, que está do lado com a sua amiga, faça um convite para essa pessoa, convide ela para vir aceitar Jesus nesta noite. Aleluia. Para vir servir a Deus. Onde está a primeira pessoa que deseja se entregar para Jesus? Tem alguém? Não tenho, que Deus em Cristo te abençoe, que essa não seja a última oportunidade da tua vida. Se você ficou com receio e vergonha, no final do culto nos procure, ou vai até a secretaria ali e peça ao pastor para fazer uma oração por você, ou qualquer um de nós, para você se entregar para Jesus nesta noite. Aleluia, para que Ele possa escrever o teu nome no livro da vida. Convido a igreja para se pôr de pé. Vamos estar orando em nome de Jesus. Quantos necessitam de oração? Eu também, na minha casa, necessitamos das orações dos irmãos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus,
Muito obrigado, Pai, por esta leitura, por esta palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que venha ficar guardada, Pai, nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que continue abençoando a vida da tua igreja, dando força para cada um, dando graça para cada um. E nesta noite, meu Deus, eu te peço que nos leve em paz, meu Deus, nos livra de todo mal, meu Pai, nos guarda, nos proteja e nos dê um sono reparador e tranquilo, Pai. Meu Deus, fique conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Anselmo, parabéns, apostólico. Meus irmãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só agora, mas para sempre. Amém.